Olá, estamos de volta para mais um episódio do nosso videocast Segundamente, que está na sua 4ª temporada. Hoje, nosso tema é abuso de poder político e condutas vedadas aos agentes públicos. Comigo, aqui na bancada, a advogada eleitoralista Ana Raquel Gomes. Tudo bem, Ana Raquel? Tudo bem, Geraldo, e com você? Tudo bem também. Antes da gente começar com as nossas perguntas, eu quero dizer que o Segundamente está disponível na nossa plataforma, no canal do YouTube, Mulheres na Comunicação, e também está sendo retransmitido pela Rádio Comunitária Noroeste 87.9 FM, todas as segundas-feiras ao meio-dia. E, além disso, a agência Pulsar, que é uma agência de notícias ligadas à AMARC, que é a Associação Mundial de Rádios Comunitárias, está transcrevendo todos os nossos episódios e disponibilizando em seu site, que tem alcance em todo o Brasil e também em toda a América Latina. Está lá em português e espanhol. Então, você pode ir no nosso canal, também no canal da Agência Brasil, ou ainda ouvir o nosso videocast ou podcast pela Rádio Noroeste 87.9 FM. E como nós dissemos no início do nosso programa, vamos falar sobre abuso de poder político, condutas vedadas aos agentes públicos. Mas antes eu quero dizer que o Segundamente é Segundamente porque, primeiramente, informação vem antes do voto. E toda segunda, informação em primeiro lugar. E você encontra informação de verdade aqui com a gente, no nosso canal Mulheres na Comunicação. Bom, quem ocupa uma função pública não deixa de ter opinião, partido ou direito de fazer campanha. O problema começa quando cargo, estrutura, dinheiro, servidor, programa social ou comunicação do Estado são usados para favorecer alguém e desequilibrar a disputa. Ana, quem é agente público para a lei eleitoral? Estamos falando de um presidente, governador, prefeito e servidor concursado? Sim, e servidor comissionado também, né? Todos que trabalham, né, na, assim dizer, máquina pública, com a máquina pública, o gestor público, ele é considerado um agente público. E tem responsabilidades. Tem responsabilidades. Muito bom. Então, qual é a diferença entre conduta vedada e abuso de poder político? Toda conduta proibida vira automaticamente abuso e cassação? Não necessariamente, mas o fato é, se esse agente público se utiliza do seu cargo, do seu poder, da sua influência, e do próprio cargo e da própria administração pública, dos bens da administração pública, para apadrinhar alguém, para beneficiar alguém, para subordinar, para, na verdade, subornar. Não, coagir, né, os subordinados ali, para favorecer algum candidato, alguma candidata, comete o abuso de poder político, né? E automaticamente está cometendo aí a conduta vedada. Uhum. Só que nós temos várias condutas vedadas, e essas condutas vedadas têm um rol que está disposto no artigo 73 da Lei das Eleições, e tem que ser observado durante o período eleitoral se está sendo cometido ou não. Se estiver sendo cometida alguma daquelas condutas que estão descritas naquele rol, provavelmente a consequência, nós temos aí, vai responder uma ação, vai em várias esferas, administrativa, eleitoral, criminal, e pode ser responsabilizado, pode ter a cassação, né, do candidato que teve esse benefício, ou pode ter aí a improbidade desse gestor.
Se for um gestor público que tenha mandato, pode ter a cassação desse gestor público, né? Do mandato desse gestor, e pode ter aí a declaração da inelegibilidade. Inclusive, Ana, eu fico imaginando, eu não consigo entender essa lógica, por exemplo, quem é candidato a governador, e a gente ouve muitas pessoas falarem disso, né? Governadora, presidente, de usar a máquina do Estado em favor da sua campanha. Qual que é a medida, né? Até onde os fatos acontecem e o Tribunal Superior Eleitoral considera que é normal ou que ali está tendo um uso inadequado, um abuso. Sim, então, nós temos esse rol e esse rol é o nosso norte. As condutas que estão ali descritas, se enquadrar, provavelmente vai se enquadrar em abuso também, principalmente se é de fato um gestor e ele vai concorrer ou já deixou de ser, porque muitas vezes a gente tem que deixar claro, quem é candidato pode permanecer no cargo, né? Sim. Então, por exemplo, quem é governador e vai disputar a reeleição, ele disputa no cargo. Deputado federal, deputado estadual, vai disputar as eleições, disputa no cargo. Então, a gente tem esse rol e muitas vezes é assim, uma linha muito tênue, mas é o nosso norte. Então, o candidato que tem mandato, ele não pode, por exemplo, para demonstrar como a linha é tênue, não pode, por exemplo, colocar os servidores do seu gabinete para trabalhar em sua própria campanha. Aí a gente vai cair naquela, não, mas todos fazem isso. A gente tem que saber o seguinte, o servidor ele tem que ir e trabalhar, cumprir a jornada dele de trabalho. Após a jornada dele de trabalho, ele pode trabalhar tranquilamente, ele pode ir tranquilamente para o comitê, ele pode fazer atividades de campanha, ele pode apoiar quem ele quiser. Pois é, mas não foi o caso, por exemplo, recentemente a imprensa goiana divulgou, denunciou uma enormidade de servidores públicos da segurança pública que estavam a serviço do ex-governador e atual pré-candidato a presidente da República. Não sei se você acompanhou isso. Existe, de fato, assim, os abusos, né? A gente tem aí o ex-presidente que, inclusive, se tornou inelegível em função desse abuso. Exato. Porque ele fez uma reunião que não poderia ter feito dentro de um prédio público em favor da sua campanha, se utilizando não só do prédio público, mas se utilizando de todo o mobiliário, porque não é somente servidor. Não, então, o prédio público ele não pode ser utilizado para beneficiar a candidatura nem candidato. Inclusive, Ana Raquel, recentemente a imprensa goiana repercutiu um caso específico envolvendo o ex-governador Ronaldo Caiado e atual candidato a presidente da República, porque estava com uma quantidade grande de servidores públicos da segurança pública à sua disposição e à disposição da primeira-dama, hoje também candidata a senadora, a esposa, né? Então, é o nome dela? Gracinha Caiado, né? Então, como é que a gente lida com esse tipo de situação? Houve denúncia, houve o reconhecimento do Ministério Público e também houve a denúncia de que ele não estava cumprindo aquilo que o Ministério Público estabeleceu. Então, provavelmente ele vai ser submetido a uma ação de investigação judicial eleitoral e, se vier a ser condenado, né, ele pode ficar inelegível.
existe pouquíssima chance de ganhar a presidência, né? Sim. Mas se ele ganhar, ele pode ter um mandato. Outros cargos fica. Também. Ele pode, se ele ganhar, ele pode perder o mandato. Mas pode acontecer de perder, ter a cassação do registro, né? Sim. Então, assim... Nós tivemos também o exemplo do ex-presidente, né? Sim, o ex-presidente foi justamente isso. Por quê? Ele fez uma reunião em um prédio público com servidores públicos, se utilizando de todo porque não é só o prédio, né? De todo o mobiliário, de todo o aparato ali, para fazer essa reunião em favor da campanha dele. O que a legislação expressamente diz? Que é vedado o gestor, o servidor, beneficiar qualquer candidato se utilizando justamente da administração pública, do cargo, enfim. Então, nesse contexto, ele se utilizou, ele estava num espaço público e ele não cometeu só uma conduta vedada. Não é possível fazer propaganda eleitoral em prédio público porque existe a vedação, né? Não, se ele estivesse visitando um prédio público, ele não teria cometido nenhuma conduta vedada. Mas ele fez campanha. Sim. E aí ele se utilizou não só do prédio, mas como a gente disse, né? Ele teve um almoço, ele utilizou equipamentos, ele utilizou mobiliário. Então, ele ficou inelegível. Um dos motivos de ter ficado inelegível foi justamente por ter praticado essa conduta. Sim. E aí eu quero esclarecer aqui o seguinte: a conduta vedada para os agentes públicos, ela tem caráter objetivo. Não é necessário que haja comprovação de intenção, ou seja, dolo específico. Não é necessário que seja comprovado que o candidato foi beneficiado. Não. Basta a prática da conduta para que fique configurado. Então, nesse sentido, praticou, independente se teve benefício efetivo, se isso rendeu mais votos, vantagem. Não, basta a prática da conduta. Entendi. E o que mudou em 4 de julho de 2026, 3 meses antes do primeiro turno? Quais restrições ficam mais fortes no chamado defeso eleitoral? Esse período, de fato, é chamado defeso eleitoral. Nesse período, inclusive, assim, a gente fala muito sobre pré-campanha. A pré-campanha não tem efetivamente um início, né? Por assim dizer. Porém, muita gente até considera o defeso eleitoral como se fosse o início dessa corrida, campanha, né? E aí muita gente considera, não, agora é pré-campanha de fato. Mas por quê? Justamente porque existe na legislação esse período do defeso eleitoral, que são os 3 meses que antecedem a eleição. E aí, nesse defeso eleitoral, até o próprio Ministério Público está mais atento à conduta dos pré-candidatos, né? E dos pré-candidatos que têm mandato. Sim. Porque, por exemplo, a gente tem uma vedação para pré-candidato que é o seguinte: não comparecer em inauguração pública. Se comparecer, pode sofrer cassação. Isso na pré-candidatura? São os 3 meses que antecedem. Justamente. Então, pega um período da pré-campanha, né? Por exemplo, o presidente Lula não pôde aparecer em nenhuma inauguração de obra pública. Nenhum candidato que seja, por exemplo, deputado estadual pode comparecer também. E aí tem outras condutas, né? Nesse período, não se pode fazer nenhum tipo de distribuição de bens, de serviços, não pode, porque a gente sabe que quem tem mandato tem muitas ações, sim, né? Nesse período não pode. E aí, por exemplo, quem é
pré-candidato e também tem uma ONG, por exemplo. Qual que é a recomendação? E essa ONG faz distribuição de bens, faz distribuição de serviços, né, para a população de determinada região. Tem muita ONG que distribui cesta básica. O pré-candidato que faz esse tipo de ação, a gente inclusive pede que ele não participe, porque existe essa vedação na legislação. Sim. Então, da mesma forma, no período do defeso eleitoral, não pode ter aumento de nenhum programa social. Então, no estado de Goiás, a gente tem alguns programas sociais Sim. que são custeados pelo governo do estado. E Sim. assim é em qualquer estado. Ente federativo. Exato. Não pode ter o aumento de programa social em ano eleitoral. Não pode ter também um aumento de gastos com publicidade institucional no ano eleitoral. E para quê? Para manter a isonomia. Porque a pessoa já tem ali um cargo com um alto grau de exposição, né? Tem uma máquina, como a gente fala, né? A máquina pública ali, que faz toda uma divulgação e está constantemente aparecendo. É muito fácil se utilizar disso para proveito próprio num período de pré-campanha, por exemplo. Sim. Né? Então, por isso que eu digo que a linha é tênue. E aí a gente tem justamente esse rol com inúmeras vedações, porque se houver a prática desses atos, vai ter uma investigação, pode ter a cassação do registro, pode ter a cassação do mandato, pode aí ter a declaração de inelegibilidade por 8 anos. Quando uma postagem de governo deixa de prestar informação pública e passa a promover eleitoralmente uma pessoa? Inclusive, foi bom você ter feito essa pergunta, Geralda, pelo seguinte: na época do defeso eleitoral, até para que não haja utilização da máquina, mas através de redes sociais, porque hoje os órgãos públicos todos têm isso. Nesse período, essas redes sociais não podem ser utilizadas. Então, a circunscrição do pleito agora é federal e estadual. Então, governo federal e governo estadual, as redes sociais institucionais não podem permanecer no ar. Então, elas ficam bloqueadas e em razão do defeso eleitoral. Existe uma mensagem nesse sentido, né? Que não está disponível em razão do defeso eleitoral, vai retornar após as eleições. Propaganda institucional pode ser feita, mas tem que ter o caráter meramente informativo e a recomendação é que seja para, principalmente, além de informar, em situações de calamidade, né, em situações aí de alguma questão da saúde. Nesse sentido, pode haver aí uma propaganda para informar a população, mas tem que ser meramente informativo. Sim. Um exemplo. Estamos aí no mês da campanha de vacinação contra a tuberculose. É uma informação importante, Sim. necessária para a população. Sim. E reconhecidamente não caracteriza campanha eleitoral. Exato. Porque existe um objetivo, uma finalidade. Sim. Ou para convocar a população ou para falar, né, se houver algum tipo de calamidade pública, né? Por exemplo, enchentes ou chuvas com previsão de alagamento ou com alagamento efetivamente. Sim. Aí pode ter um caráter informativo, mas
fora isso, provavelmente vai se enquadrar em uma conduta vedada. Então, você já falou a respeito dessa coisa de programa social, entrega de benefício, obra e inauguração. Elas podem continuar funcionando em ano eleitoral? Ou em que momento essa política pública vira moeda de campanha? Pode virar moeda de campanha? Então, no período do defeso eleitoral, a inauguração de obra pública, na verdade, assim, pode continuar, mas até não tem o costume, porque há uma antecipação para que seja feita antes desse período, aquele pré-candidato que está no mandato, a gente fala, é ano de eleição, aí agora começam as entregas das obras. Acontece de fato. Muitos deixam para entregar obras perto das eleições, mas tem que ser antes do defeso eleitoral para que eles possam entregar de fato e ter aí algum ganho político com isso, né? Mas pode até haver, só que não pode, assim, aquele gestor que está disputando não pode aparecer, não pode comparecer ali. E se houver a inauguração, não pode ser utilizado esse evento para beneficiar nenhum candidato. Sim. Então, inclusive, por exemplo, frota de ônibus, frota de carro, que tenha logo da gestão atual, tem que ser tampado. O programa em si, né? Sim. A logo do programa, a identidade visual do programa pode permanecer. Mas a logo da gestão não pode. Então, isso em caso de entrega. Não, do bem já entregue. Então, a rede social, ela fica fora do ar. Sim. O bem que foi entregue pela atual gestão, se o gestor está disputando, tem que ter ali... o ideal é que não se retire, mas que tampe, né? Que ali coloque um adesivo por cima, alguma coisa nessa... Para não identificar aquela gestão. Para não ter... servir exato, como material de campanha. Um uso político disso. Tendo um uso político. Exato. Então tem que tampar. Isso é feito nesse momento, mas também se a eleição for municipal, acontece da mesma forma. Então tem que tampar essa logo. Sim. A gente vê muito isso, assim, nos municípios. A gente tem o governo federal tem o PAC, tem inúmeros programas, tem muita distribuição de bens, não só agora, anteriormente, mas todos esses bens que têm o logo da atual gestão tem que ser tampado. Interessante. Até para a gente também observar, vigiar, fiscalizar e, se for o caso, denunciar. Exatamente. Né? Ana, o TSE declarou Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos após a reunião que você acabou de falar, né, com os embaixadores no Palácio da Alvorada, transmitida por canais públicos, porque o tribunal entendeu que ali houve um abuso de poder político ou só uso indevido dos meios de comunicação. Você já explicou isso, mas não por esse viés, né? Se foi abuso de poder político ou uso indevido dos meios de comunicação, que eram canais públicos. Então, foi um abuso de poder político, ele foi considerado inelegível por isso, não só pelo fato de ter se utilizado, como a gente colocou ali, do prédio público. Quando a gente fala do aparato técnico ali, é justamente isso, assim, ele se utilizou de fato de canais públicos para benefício próprio. Certo. E aí, o fato deles ter se utilizado de uma rede pública, e ele não poderia ter feito, foi um abuso dos meios de comunicação. Nós estamos falando das eleições de 2026, que para cargos proporcionais para o parlamento deputado estadual, deputado federal, senador, e para o executivo, governador, presidente. Ainda assim,
aqueles que ocupam cargos no município, como prefeito, vereador, eles podem ser também punidos por alguma conduta criminosa e vedada no Código Eleitoral? Abuso de poder político, né? Isso. Sim, eles podem. O prefeito, a gente sabe, né? Os gestores municipais, eles precisam ter uma boa relação com o governo do estado, né? E também, até em razão de emendas, né, para os municípios, precisam ter bom relacionamento também com os deputados estaduais, Sim. com os deputados federais. E política não se faz sozinho. Sim. Muitas vezes, muitos municípios sobrevivem, de fato, de repasse do governo federal, de repasse de emendas parlamentares. Então, nesse sentido, não é incomum que o prefeito, ele ali firme alianças com aqueles deputados que mais destinaram, que mais tiveram cuidado com a população do seu município. Em razão disso, a vedação se aplica, né, aos prefeitos, aos secretários municipais também. Então, não pode, do mesmo jeito que o gestor que está disputando o cargo agora, não pode o prefeito se utilizar de forma alguma de qualquer bem público, não pode se utilizar do servidor, né, em benefício de determinado candidato. Sim. Senão ele responde da mesma forma. E assim, qualquer servidor público também, né? Então, não é só o secretário municipal, não é só o prefeito. O servidor também. O servidor, eu quero apoiar meu candidato. Eu vou aqui fazer repostagem do material dele. Eu vou aqui encaminhar o material dele para a minha lista de transmissão. Vou aqui fazer propaganda do meu candidato dentro do prédio público. Nada disso pode. Se ele está usando o computador da prefeitura, se está utilizando a internet da prefeitura, se está no seu horário de trabalho, né? Se está ali distribuindo material de pré-campanha ou de campanha dentro do prédio público, ele está cometendo conduta vedada. Ótimo. Então não pode. Porque às vezes a gente entra nessa, principalmente em cidade do interior, que é muito comum isso que você está dizendo. O prefeito se sensibilizar com determinado candidato, porque recebe emenda parlamentar, porque aquele candidato ajuda sempre lá o município, e de fazer esse tipo de acordo, até usando a máquina do município em favor do candidato ou candidata. Então, é importante que saiba, é vedado. E se fizer, tem consequências. Sim, mas lembrando, aquele servidor que quer ir lá fazer o bandeiraço para o seu candidato, para a sua candidata, que quer trabalhar na campanha, que quer ajudar a divulgar, que quer pedir voto, enfim, pode fazer, desde que não faça no seu horário de trabalho, desde que não faça se utilizando dos bens públicos. Você me fez lembrar de anos anteriores, quando eu, servidora pública na ativa, né? Toda época de eleição era uma novela, porque tinha os tais bandeiraços depois do expediente. Ninguém, né? queria ir. Ninguém queria ir. E a gente era meio que obrigado, né? Porque dependendo do cargo e da função que você exercia, não bastava ser concursado, né? Você pode perder o seu adicional se você não for. Eu me lembro que uma vez eu estava na chefia de um órgão aí, né, de comunicação, e aí vinha a listinha. As famosas, né? Você, não sei o quê. Você foi convocado. Foi convocada. Aí passou, eu não fui, vim embora, né? Aí chegou no outro dia, tá lá a pessoa responsável pra já passar a listinha pro chefe, né? Eu falei, pode passar, mas eu não vou. Não.
Se fosse pelo menos um candidato que eu tivesse afinidade, né? Mas nem isso. Nem isso. Né? Então, isso é muito comum. Né? Muito comum. E existe a coação mesmo, moral, existe ali, tem essa tal listinha. Exato. Acontece até hoje. Mas é conduta vedada. Tá vendo, gente? Então, é também ficar atento aos seus direitos, né? Você que é servidor, que é servidora, nada de querer criar inimizade ou de causar polêmica, mas saber dos seus direitos e de, né, se posicionar frente aos abusos, né? Exatamente. Então eu quero mais uma vez, a gente já está chegando ao final desse episódio, agradecer a sua audiência, agradecer mais uma vez a Ana Raquel, a disponibilidade de estar aqui esclarecendo, gente. Tem sido momentos muito ricos para nós e eu acho que a gente dá uma aula de cidadania, né? Com certeza. Informação é poder, a gente sabe, né? E aí é exercício da cidadania, é aprimoramento da democracia. População, as pessoas precisam ter noção, né? Até justamente para poder cobrar aí que os seus direitos sejam respeitados, que as obrigações sejam cumpridas. É isso aí, gente. Lembrando que o Segundamente vai ao ar todas as segundas-feiras e nós temos a parceria da Rádio Noroeste 87.9, que também retransmite os episódios às segundas-feiras ao meio-dia. Nosso programa vai ao ar às 19 horas, segunda-feira, no nosso canal no YouTube, Mulheres na Comunicação. E também temos que falar da parceria com a agência de notícias Pulsar, que junto com a AMAR, que é a Associação Mundial de Rádios Comunitárias, transcreve todos os episódios e disponibiliza no site da agência Pulsar. Eu quero agradecer mais uma vez essas parcerias que têm sido ricas e que colaboram para que essa informação de verdade chegue mais longe. Um grande abraço e até o próximo episódio do Segundamente.